bem? Tá começando mais o Santa Carona Pocket e antes de começar o programa eu tenho alguns avisos pra dar pra vocês. Depois de amanhã nós vamos estar em Palmas, Tocantins, apresentando Santa Zoeira ao vivo. O tema vai ser como sobreviver à universidade e vai estar presente eu, o Max, o Ian e o Tobias Gulão, cara. Ainda mais uma galera do Santa Carona vai estar lá, então se você é de Palmas, sair perto da Araguaína e Gurupi, etc, vai pra lá que vai bombar. Lá nós vamos estar vendendo as camisetas do Santa Carona e vamos estar aceitando cartões. Que é isso? É outro nível. Então se você quer comprar nossa camiseta, vai lá que vai estar à venda todas elas pra você. Antes de começar o vídeo, não se esquece de curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram, no Snapchat, no Twitter, se inscrever no canal e roda a vinheta. O programa de hoje fazia tempo que eu tava prometendo de fazer ele, porque é um tema que eu tava assim louco pra falar e eu não tinha arranjado o momento ainda pra dizer, né? Eu vou contar sobre o meu apóstolo favorito. Se você escuta o nosso podcast, você já deve saber qual é. Só que eu não expliquei o porquê que eu gosto dele. Então, eu vou elencar algumas coisas aqui pra você entender por que eu gosto tanto desse apóstolo. O meu apóstolo favorito é São Pedro. E é São Pedro exatamente pela sua capacidade de perseverar. E eu vou mostrar o porquê. E principalmente pelo seu amor profundo por Jesus. Tudo começou quando Pedro estava lá fazendo aquela pescaria marota, virou a noite pescando e depois no outro dia de manhã um cabeludo apareceu na beira da margem com um monte de gente. Esse cabeludo chamou ele e falou: Simão, posso usar seu barco? Tipo como um palco, né? Porque aí a galera vai poder me ver melhor. Pedro ficou meio assim, né? O que é que esse cara tá querendo? Vou deixar ele subir. E aí Jesus subiu no barco e Pedro ficou arrumando a rede enquanto Jesus falava. Acontece que enquanto Pedro arrumava a rede, ele ouviu uma pregação inteira de Jesus, cara. De camarote, praticamente. Depois que Jesus termina sua pregação, ele vira pra Pedro e fala aquela frase célebre, né? Pedro, faze-te ao largo e lançai as redes. Que em outras palavras quer dizer, vai ali pro fundo e joga a rede de novo. Eu não sei porque que esses caras da Bíblia gostavam de complicar o texto, né? Faze-te ao largo e lançai as redes, vai entender, né? E aí Pedro virou e falou pra ele: Jesus, não sei se você manja assim, mas você é carpinteiro. O pescador aqui sou eu. E eu já joguei a rede a noite inteira e acho que não vai rolar. E aí Jesus vai lá e insiste. E aí Pedro fala, né? Por causa de tua palavra, Senhor, lançarei as redes. Que em outras palavras é mais ou menos como você parar de me encher o saco, eu vou só mostrar pra você que não vai dar pra pegar nada. E aí Pedro vai e joga a rede. E não é de ver, cara, que o trem foi tão bruto, mas tão bruto que vinha peixe assim que quase que o barco tava virando. Pedro começou a chamar outros barcos, os barcos vieram, juntaram todo mundo, encheu os barcos e eu fico imaginando os barcos voltando pra margem, cara. Com aquela montanha de peixe e em cima da montanha tá Jesus lá assim. Depois disso, Jesus fala pra Pedro que ele vai ser pescador de homens. Pedro vira um apaixonado por Jesus. Apaixonado a tal ponto de revelar o seu amor em todos os instantes. E são 4 instantes em que eu acho que Pedro foi fenomenal. Eu não vou me preocupar em fazer na ordem bíblica, tá? Mas pelo menos os que eu acho que são os mais importantes. O primeiro deles é aquele momento em que Jesus fala que se os apóstolos quiserem ir embora, pode ir embora. Pega o beco, pega as malinhas e vaza. E aí Pedro vira pra Jesus e diz: mas Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso é uma declaração de amor que ele fala pra Jesus. A quem iremos? Nós só temos você. A gente tinha que colocar como uma oração, uma jaculatória pra gente rezar todo dia, saca? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Outra passagem que eu gosto muito é aquela em que Jesus vira pra Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: ah, eu te amo. Aí Pedro, tu me amas? Eu te amo. E aí Pedro dá uma resposta que eu não tinha coragem de dar pra Jesus. E eu vou te falar o porquê. Presta atenção. Jesus pergunta pra Pedro: tu me amas? Pela terceira vez. E aí Pedro responde pra Jesus: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Praticamente Pedro virou e falou assim: você não é onisciente? Você não sabe de todas as coisas? Então sonda aí no seu banco de dados pra você saber, eu te amo ou eu não te amo? Ele deixou Jesus sem resposta, porque de fato o amor dele era tão grande que ele poderia colocar Jesus à prova a respeito do seu amor. Pergunto pra você tinha coragem de fazer o mesmo? Virar e falar assim: Senhor, tu é onipotente, tu sabes que eu te amo. É coragem demais, filho. Outra coisa também é que Pedro ama Jesus e às vezes esse amor dele é extremamente destemperado. O amor dele se junta com o total destempero de Pedro. E aí você vai ver, por exemplo, nessa passagem onde Jesus vai lavar os pés dos apóstolos. E aí chega na hora de lavar o pé de Pedro, Pedro se levanta e fala: Senhor,
tu nunca me lavarás os pés, né? Que assim, vou fazer uma média aqui com o cara, né, bicho? Eu sou humilde, o senhor nunca vai me lavar o pé. E Jesus vira pra ele e fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E aí Pedro vira e fica louco. Então, por favor, não só os pés, mas a mão e a cabeça. Se eu fosse Jesus, tinha ficado de lado. Fala assim: Pedro, pelo amor de Deus, ou eu não lavo nada, ou você quer dar de ponta na bacia? Fica quieto, só o pé. Simples assim. E aí vai, lava os pés de Pedro. Uma passagem que pra mim é épica e agora é pra eu poder encerrar com chave de ouro. Por que Pedro é tão especial assim, né? Já mostrei vários fatos, né? Mas o primeiro e principal fato é que Pedro, ele é um pecador muito parecido comigo, cara. Eu consigo me ver em Pedro, principalmente na passagem em que Pedro vira para Jesus e fala o seguinte: Senhor, eu irei até a morte contigo. Eu lembro que eu passei uma experiência assim na jornada mundial. Tava tendo muitos protestos, né, na jornada de Madrid contra o Papa, e muitos até violentos. Então eu lembro que a organização da jornada falava repetidas vezes: não vai até a estação Porta do Sol, porque tá tendo manifestação, as manifestações são violentas, então não vá para a Porta do Sol. E a gente ficava meio com receio, e na época eu tava numa delegação da CNBB que tinha uma credencial que ficava muito perto de onde o Papa vai ficar. Perto, tá? E aí eu lembro que o nosso coordenador falou pra gente que era pra gente tomar cuidado, porque tinha gente que tava roubando as credenciais, então a gente tinha que andar com a nossa credencial guardado. E aí na hora que eu saí, me veio na cabeça assim: imagina só se um cara louco da cabeça encontra comigo numa praça, sabe? Um manifestante desesperado, e fala assim: ou você nega a sua fé, ou então eu vou te espancar. E naquela vez, foi a primeira vez assim, que eu fui sincero com Jesus, porque antes eu falava que ia, né, desbravar, eu ia dar vida por ti. E ali foi a primeira vez que eu tive noção de que eu não iria. Eu comecei a ver que eu não amava Jesus tanto quanto eu achava que amava. Pedro fez isso com Jesus. Pedro virou para Jesus e falou: Jesus, eu vou até a morte por ti. E na hora que perguntaram para ele se ele andava junto com os apóstolos, ele disse que não, e negou Jesus 3 vezes, cara. Deve ter doído muito para Pedro, sabe? E ele deve ter carregado essa cruz, esse peso durante muito, muito tempo. Acontece que Pedro, ele é um sinal de esperança para nós católicos e para mim principalmente, porque me enxerguei nele. Pedro, depois que vai para Roma, existe uma história muito bonita, que é a história do Quo Vadis. Pedro vai fugir de Roma porque estava sendo perseguido pelos soldados. E aí ele vê Jesus andando e Jesus passa por ele sem conversar nada. E Pedro para e fala: Senhor, onde vais? Quo Vadis. Jesus vira para ele e diz: Pedro, eu vou ser crucificado novamente. E Pedro entende que mais uma vez ele estava negando aquilo que ele tinha prometido para Jesus quando Jesus disse que seria crucificado. A crucificação de Jesus fazia ele se recordar muito daquela promessa que ele não cumpriu. Acontece que passou um tempo e Pedro de fato vai preso, vai ser crucificado, fala que não quer ser crucificado como seu mestre e colocam ele de cabeça para baixo. E aí passaram-se vários anos, estava lá Pedro crucificado, e eu tenho certeza absoluta que a todo instante ele só pensava em uma coisa. Era uma oração que dizia assim: Senhor, eu disse que eu morreria por você. E de fato, naquele dia ele estava fazendo isso. Pedro é um exemplo de que a gente ainda consegue dar a volta por cima. Pedro é o exemplo de que Deus não nos abandona e ainda espera de nós uma resposta, mesmo que a gente peque várias e várias vezes. Pedro, ele é um retrato da misericórdia de Deus e é um retrato de que a gente consegue, mesmo pecando hoje, ser santo amanhã. Que a gente olhe para Pedro e veja a gente, e que a gente possa ter um final glorioso como o de São Pedro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica no joinha. Não se esquece de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Galera de Palmas, pode esperar que esse fim de semana a gente vai estar por aí. Beijo no coração. Tchau. Quero aproveitar esse espaço aqui para poder fazer um agradecimento. Você viu que o cenário tá diferente, o fundo tá desfocado, né? Eu peguei essa lente emprestada com a minha amiga Nabila, que trabalha comigo. Eu vou fazer um serviço com ele e essa lente estava aqui dando bobeira aqui em casa. Enquanto eu não faço serviço, falei: vou gravar um pocket com ele. E ficou lindo. Se você gostou, escreve aí embaixo o que você achou. E queria agradecer a Nabila, deu um toque todo especial. Inclusive, estou pensando seriamente, meu Deus, sabe quando você quer uma coisa e você não tem dinheiro? É isso que está acontecendo comigo agora.